Oi, meus amores. A nossa aula de hoje é o tapete Cinderela. Olha que lindo que ele é. Fácil, prático e rápido e econômico também. Gasta muito pouco material. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma agulha 3,5, uma tesoura. Todos os produtos usados nessa aula são produtos círculo. Eu vou usar um barroco Max Color de 400 gramas na cor branca. Eu vou usar um barroco Max Color na cor 6085, no tom de rosa, 200 gramas. Vou usar o barroco Multicolor Premium de 200 gramas na cor 9427. Também vou usar o Multicolor Premium na cor 9284 de 200 gramas. Todos eles número 6. Para começar o tapete Cinderela, eu vou iniciar um cordão de 8 correntinhas. Olha, 3, 6, 8. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, dentro desse círculo, contando com as 3 correntinhas, nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos 24 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, eu vou lá no primeiro ponto alto inicial, que é as 3 correntinhas, e conto 1, 2, laço a terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Então, as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo ponto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, no próximo, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar o ponto puff. Olha, eu vou levar a agulha no meu próximo pontinho, passar, olha, por baixo dele, olha, tá vendo? Vou virar ele de ladinho e vou trabalhar, olha, 1, 2, 3, olha. Então, eu passo no meio do ponto. 3, agora eu laço, tiro de uma só vez e fecho. Olha aqui, nós temos um ponto puff. Vamos no próximo pontinho. Vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo espacinho de base, 2, e no próximo, um ponto alto. Então, nós temos um aumento, um ponto alto. No próximo, nós vamos trabalhar novamente o ponto puff. Olha, eu passo a agulha por baixo do ponto, tá vendo? Olha aqui, viro de ladinho e faço uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Olha, tá vendo? No meio do ponto. Tiro as 3 de uma só vez e fecho, formando um ponto puff. Vou no próximo pontinho de base, vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. E no próximo, 1. Então, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições por 8 vezes. Olha, um ponto puff, um aumento, um ponto alto. Um ponto puff, um aumento, um ponto alto. O aumento, gente, lembrando que são 2 pontos no mesmo espacinho de base, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, né? Um aumento, um ponto alto, um ponto puff, um aumento, um ponto alto, um ponto puff. Chegamos no nosso último ponto puff, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, né? Conta 1, 2, 3, laça a terceira correntinha, né? Fecha com um ponto baixíssimo,
Feito isso, você vai subir novamente com o cordão de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto alto. Então, nós temos um aumento. Vamos no próximo pontinho, ponto sobre ponto. Olha, ponto sobre ponto. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Certo? Então, nós temos, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, ponto sobre ponto, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Chegamos no nosso ponto puff, olha, você vira de ladinho, olha aqui, tá vendo? Você vira, agora você vai passar a agulha, olha aqui, ó, tá vendo? Vai dar 3 laçadinhas, 1, 2, 3, olha aqui, 3 laçadinhas. Feito isso, você fecha de uma só vez. Olha, tirou as 3 laçadinhas de uma só vez, fechou. Novamente, você volta lá no próximo pontinho e vai trabalhar 2 pontos altos no primeiro pontinho de base. Olha, 1, 2. No próximo pontinho, você vai trabalhar ponto sobre ponto, olha, um ponto alto. No próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, 1, 2. Então, entre um puff e o outro, nós vamos ter, olha, 2 aumentos, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Chegamos no nosso próximo ponto puff, olha, você vira de ladinho, olha aqui, gente, ó, dá pra ver certinho, olha, onde você vai passar a agulha aqui, ó, de um lado pro outro. Você faz uma laçadinha, 2, 3. Olha aqui, tem as 3 laçadinhas na agulha. Você vai laçar a linha e vai tirar as 3 de uma só vez. Tirou de uma só vez, fechou. Fechou o seu ponto puff, novamente você volta lá na sua base e vai fazer a mesma sequência de repetições. 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, ponto sobre ponto, 2 pontos altos e um ponto puff. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último ponto puff, olha, a gente fez todo o contorno, chegou nas 3 correntinhas iniciais, conta 1, 2, 3, laça a terceira de baixo para cima, fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai subir com o cordão de 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas sempre faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base, vou sobrepor ponto. Olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Fechei com ponto baixíssimo, subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Voltei no mesmo espacinho de base, trabalhei mais um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, nós temos um aumento, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, e no próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, entre um puff e outro, nós vamos aumentar no primeiro pontinho e no último pontinho. Olha, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Chegamos no nosso ponto puff, a mesma coisa, olha. Você passa a linha, agulha, olha, por baixo dele e trabalha uma, trabalha 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Você laçou 3 vezes, você tira de uma só vez as 3 laçadinhas e fecha. Volta lá na base. Novamente, no primeiro pontinho, 2 pontos altos, 3 pontos, ponto sobre ponto, e no último pontinho, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, olha aqui, no primeiro pontinho, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 3 pontos altos, ponto sobre ponto, olha, 1, 2, 3. No último pontinho, entre um puff e outro, um aumento. Então, a gente vai aumentar no primeiro e no último. E em cima de cada ponto puff, nós vamos sobrepor um ponto. Olha, você leva a agulha de um lado para o outro e faz 3 laçadinhas. 1, 2, 3 e tira de uma só vez, olha. Tirou, fechou.
volta lá e novamente a mesma coisa. Você vai aumentar no primeiro e no último pontinho. Um aumento, 3 pontos altos, um aumento, ponto puff. Um aumento, 3 pontos altos, um aumento e um ponto puff. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, né? A gente vai lá no primeiro pontinho inicial novamente, que é as 3 correntinhas, e vamos contar, olha, 1, 2, vamos laçar a terceira e fechar com ponto baixíssimo. Olha aqui. Tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreirinha de ponto puff, certo? E a mesma coisa, olha, lacei o primeiro, fechei com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo pontinho de base, novamente, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, nós vamos ter, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Então, fechei com ponto baixíssimo, subi com 3 correntinhas, voltei no mesmo pontinho de base e um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos 5 pontos altos, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer nessa carreirinha, gente, a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, olha. Um aumento no primeiro ponto, 5 pontos altos e um aumento no último. Chegamos no nosso ponto puff, a gente trabalha ponto sobre ponto, lembrando que a gente, olha aqui como ele fica, ó. Aí, você passa a agulha de um lado para o outro, olha. Aqui, olha lá. Você faz isso aqui, olha. 1, 2, 3. Fechou as 3 de uma só vez. Concluiu. Volta lá na sua base e novamente você vai trabalhar, olha. 2 pontos altos no primeiro pontinho de base, 5 pontinhos ponto sobre ponto e 2 pontos altos no último pontinho. E assim, gente, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 2 pontos altos no primeiro pontinho, 5 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos no último pontinho, certo? E um ponto puff. Vai para o outro espacinho fazendo a mesma coisa. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, olha. Entre um ponto puff e o outro, nós temos 9 pontos altos. É um aumento, 5 pontos altos, um aumento, um ponto puff. No próximo, um aumento, 5 pontos altos, um aumento, um ponto puff, certo? Chegamos no nosso último pontinho, nós vamos laçar o primeiro pontinho de base, contando 1, 2, laçando a terceira correntinha de baixo para cima, certo? Feito isso, você vai subir com 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer uma carreira, gente, somente pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, essa carreirinha nós não temos aumento e nem ponto puff. É só pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, a gente vai fazer todo o contorno ponto sobre ponto, olha. Em cima do ponto puff, você laça lá, olha, normal. E trabalha um ponto alto, tá vendo? E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Somente pontos altos, olha, ponto sobre ponto. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, olha, ponto sobre ponto, olha, sem nenhum aumento, tá vendo? Olha, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último pontinho, novamente, todas as carreiras, gente, sempre chegando no primeiro pontinho, você vai contar que a gente começa com as 3 correntinhas, conta 1, 2, 3 de baixo para cima, fecha com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou subir novamente com 3 correntinhas, porque as 3 correntinhas dá a altura de um ponto alto, então, ela faz a vez de um ponto alto, tá? E agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Então, a gente vai fazer 4 pontos altos, 1, 2, 3, contando com as 3 correntinhas, 4. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, 1, 2. Novamente, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Então, nós trabalhamos 4 pontos altos, um aumento. Agora, a gente vai trabalhar novamente 4 pontos altos, um aumento.
Então, agora, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. Olha, você percebe que o aumento vai dar em cima do pontinho da reta do nosso ponto puff, tá vendo? E um aumento bem no meio entre um ponto e outro. Então, assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Então, essa carreira, você vai fazer todo o contorno dela com a mesma sequência de repetições. Gente, desculpa aí, essa carreira é realmente 4 pontos altos, um aumento, só que, olha, eu subi com 3 correntinhas, agora eu vou reservar a argolinha que está de frente para eu e laçar a segunda. Então, são 4 pontos altos mesmo, certo? Um dentro de cada pontinho de base, olha, 1, 2, mas só laçando apenas uma argolinha. Olha, você reserva a que está de frente para você e laça a que está no verso. Então, olha, 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base, olha aqui. Certo? Deixando a argolinha sem trabalhar. No próximo pontinho, você vem novamente, laça a próxima argolinha, volta na mesma argolinha de base, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, novamente, você vai trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base, não se esquecendo de laçar apenas uma argolinha, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, um dentro de cada pontinho de base, lembrando que a gente vai laçar apenas uma argolinha. Então, olha aqui, tá vendo? Olha, 4 pontos altos, ponto sobre ponto, olha, laçando apenas uma argolinha. Então, a gente vai reservar essa argolinha, que é onde a gente vem fazendo o nosso trabalhinho, depois fazendo o contorno. Olha, então, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, olha, um dentro de cada argolinha de base, na próxima argolinha, um aumento. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente vem fazendo todo o contorno, olha, um aumento, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. Laçando apenas uma argolinha, olha, tá vendo? Então, agora, olha aqui, ó, tá vendo? Ficou um cordão de argolinhas, é sobre ela depois que a gente vai vir trabalhando. Cheguei no meu último pontinho, vou vir, olha, nas 3 correntinhas e vou contar 1, 2, 3, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Agora, aqui a gente vai parar e vai vir trabalhando, né, os nossos elos aqui, certo? Agora, eu vou puxar. Se você quiser, você pode cortar a pontinha. Eu não cortei, eu só puxei e deixei ela reservadinha para depois a gente continuar no trabalho, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, tá, gente? Olha, é muito facinho para fazer, tá? Agora, eu vou trabalhar com Barroco Multicolor Premium na cor 9284. Lembrando que são todos produtos círculo, certo? E todos eles número 6. Agora, em uma das argolinhas de base, certo? Olha, em qualquer uma delas, você vai levar a sua agulha, certo? Vai prender com um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo? Agora, você vai trabalhar um cordão de 5 correntinhas. Olha, gente, eu já vou escondendo a ponta da minha linha. Olha, uma, levo para o outro lado 2, trago para cá, olha, 3, levo para lá e assim eu vou escondendo, certo? 4, olha, 5. Sobrou uma pontinha aqui, você pode cortar porque ela não vai desmanchar, certo? Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, 5 correntinhas. Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, 5 correntinhas. Vou voltar no mesmo pontinho de base, olha, e vou sobrepor um ponto alto, certo? Então, eu tenho, olha, um ponto baixo, 5 correntinhas, voltei na mesma argolinha, um ponto alto. Feito isso, olha, eu viro de ladinho, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas a gente conta como um pontinho, tá? Sobre esse ponto alto, eu vou sobrepor 6 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, 7 pontos altos. Olha, 3, 4, 5, 6. Olha, temos 6 pontos altos.
7. Olha aqui, 7 pontinhos. Agora aqui, olha, tá vendo? Entre o ponto baixo e o meu ponto alto, eu vou lá no meinho dos dois, laçando, olha, trabalho um ponto alto, certo? Então, olha aqui, olha, 2 correntinhas, 6 pontos altos. Contando com as 2 correntinhas, 7 pontos altos. Agora, eu venho aqui, olha, no meinho do meu ponto baixo e o ponto alto. Eu prendo um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho, olha, um ponto alto. Tá vendo? Feito isso, eu venho, olha aqui, desse ladinho e vou trabalhar 7 pontos altos. 1, certo? 7 pontos altos agora. Então, olha aqui, nós trabalhamos 7 pontos altos, foi lá entre o ponto alto e o ponto baixo, trabalhamos um ponto alto, 2 correntinhas, voltamos no mesmo espacinho de base, um ponto alto, virou, veio e trabalhou 7 pontos altos. Feito isso, você vai fazer uma correntinha. Agora, você vai vir aqui, olha, como se você fosse trabalhar o seu ponto baixo. Só que agora, a hora que você leva a agulha para prender o seu ponto baixo aqui, você vem aqui na base e conta, olha, 1, 2, 3 argolinhas. Laça a quarta. Olha aqui, ó. Junta a quarta argolinha e trabalha um ponto baixo. Tá vendo? Olha aqui. Feito isso, novamente, você vai trabalhar, certo? Um cordão de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha aqui, gente, novamente, eu vou fazer novamente para você ver, certo? Então, trabalhamos 7 pontos altos, um lá, 2 correntinhas, no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Agora, a gente trabalhou 7 pontos altos. Eu trabalho uma correntinha, olha, levo a agulha para fazer o ponto alto, o baixo. Só que a hora que eu vou fazer meu ponto baixo, eu volto lá na minha base, olha, e conto 1, 2, 3, a quarta argolinha, olha, tá vendo que eu passei a linha aqui, certo? Venho aqui na quarta argolinha, faço um ponto baixo. Olha aqui como ele ficou, certo? Um ponto baixo. Novamente, eu trabalho 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto nesse mesmo espacinho e vou sobrepor um ponto alto, certo? Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. 2 correntinhas, não é 3 não, 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto. Vou voltar e vou cobrir este ponto alto, tá vendo, gente? Olha aqui como vai ficando. Esse ponto alto com 6 pontos altos, contando com as 2 correntinhas, 7 pontos altos. Então, olha aqui, olha, 7 pontos altos, olha. Então, aqui, olha, nós temos o nosso ponto alto, o ponto baixo, né? Subimos com as 5 correntinhas, um ponto alto. Então, nós temos a perninha do ponto alto e o ponto baixo. Entre um e o outro, você leva a agulha, olha, trabalha um ponto alto, certo? Olha aqui. Vai trabalhar 2 correntinhas, vai voltar no mesmo espacinho, olha lá, tá vendo? E vai sobrepor um ponto alto. Feito isso, você vem e continua aqui, ó, do outro lado. Tá vendo aqui, olha? Agora, aqui você vem e volta novamente trabalhando 7 pontos altos, tá? 1, 2. Então, olha aqui, ó, trabalhamos 7 pontos altos. Uma correntinha. Agora, quando você vai trabalhar o seu ponto baixo, você leva a agulha aqui, certo? Vai lá na sua base, conta 1, 2, 3, laça a quarta argolinha, olha, e junta as duas aqui, ó, tá vendo? E trabalha um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo, você sobe com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volta nesse mesmo espacinho e vai sobrepor um ponto alto. Olha aqui, gente, como vai ficando, tá vendo? Olha aqui.
Olha, fica bem presinha, olha. Tá vendo? Olha. Olha aqui, tá vendo? Fica um ponto V. Feito isso, você trabalhou um ponto alto, você sobe com 2 correntinhas, 1, 2, olha, vira e volta trabalhando sobre esse ponto alto, 6 pontos altos, contando com as 2 correntinhas. Olha aqui, ó. Nesse espacinho, 7 pontos altos. Trabalhamos, olha, os 7 pontos altos, contando com as 2 correntinhas, olha, 3, 6, 7. Agora, você vem aqui, olha, tá vendo? Bem no meinho, ó. E trabalha um ponto alto. Olha, trabalhou um ponto alto, você faz 2 correntinhas, 1, 2, volta no mesmo espacinho de base, olha lá, tá vendo, ó? Um ponto alto. Olha aqui. Trabalhou seu ponto alto, você vira. Olha aqui. E vem trabalhando 7 pontos altos. Tá vendo, gente? Olha aqui como vai ficar. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Você veio, trabalhou 7 pontos altos. No meinho, um ponto alto, 2 correntinhas, voltou no mesmo espacinho, um ponto alto. Agora, você vira e vem desse outro lado, trabalhando 7 pontos altos. Trabalhou 7 pontos altos, você vai fazer uma correntinha, tá vendo? Leva a agulha aqui e vai lá na sua base, olha. E conta 1, 2, 3, laça a 4ª argolinha, olha aqui. E prende um ponto baixo, juntando a argolinha com o seu motivo, certo? Com o seu elo. Olha, um ponto baixo. Olha aqui, gente, como vai ficando, tá vendo? Ele fica bem preso, não fica solto, não precisa colar nem costurar. Feito isso, você vai subir novamente com o cordão de 5 correntinhas, 3, 4, 5. Olha aqui. Aí, você vem nesse mesmo espacinho aqui, olha, e prende com um ponto alto. Prendeu com um ponto alto, novamente, você trabalha um cordão de 2 correntinhas, 1, 2. Tá vendo? Olha aqui. Aí, você vira. Sobre esse ponto alto, você vai trabalhar mais 6 pontos, contando com as 2 correntinhas, 7 pontos. Trabalhou 7 pontos, novamente, olha, você vem aqui, olha, tá vendo? Tem a perninha do ponto alto e o ponto baixo. Trabalhou 7 pontos, você vai lá, leva a agulha, prende um ponto alto, trabalha 2 correntinhas, 1, 2, opa, escapou, 2, volta no mesmo espacinho de base, olha lá. E vai sobrepor mais um ponto alto. Certo? Olha aqui. Tá vendo? Trabalhou o ponto alto, aí você vira seu trabalhinho e novamente vem do outro ladinho e vai trabalhar mais 7 pontos altos. Trabalhou o último ponto alto, você faz uma correntinha, volta, olha, dentro do mesmo espacinho de base, vai sobrepor um ponto baixo. Só que antes de você fechar o seu ponto baixo, você volta lá na sua base, conta 1, 2, 3, laça a 4ª argolinha, olha aqui. Aí sim, você fecha o seu ponto baixo. Fechou o ponto baixo, você sobe novamente com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, você percebe, volta no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Você percebe que a gente vai formando um ponto V. 5 correntinhas, são 3 para um ponto alto e 2 para o espacinho, olha, e um ponto alto. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha aqui, tá vendo? Olha, ele fica bem preso, olha lá, olha. 3 argolinhas, a gente trabalha o ponto baixo e faz um motivo, olha. Você pula de 3 em 3 e laça a 4ª, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, laçou a 4ª, 1, 2, 3, laçou a 4ª, 1, 2, 3, laçou a 4ª, tá vendo? E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, a gente veio trabalhando todo o contorno, olha como ele vai ficando bonitinho, olha, tá vendo?
vai ficando em sequência, olha. Tá vendo? Fica firme, não precisa colar nem costurar. Chegamos no último. Olha aqui. Você vai levar a agulha para fazer o seu ponto baixo. Olha, levou a agulha. Agora aqui você vai vir, olha, lá onde você prendeu o seu primeiro pontinho. Tá vendo? Olha, eu passei a agulha. Vou vir aqui na primeira argolinha, aonde a gente começou, e vou fechar com um ponto baixíssimo, olha, viu? Novamente, deixa eu mostrar de novo. Eu levo a agulha no meinho, venho lá na primeira argolinha inicial, olha aqui, laço, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar uma pontinha aí, ó, de 4 a 5 centímetros, puxar, e essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos com auxílio de uma agulha, tá, gente? Olha aqui. Deixa eu mostrar bem onde a gente emendou, que você vê que ela fica certinho, olha. Depois que você esconde a pontinha, nem aparece onde foi o seu o primeiro que você começou. Olha aqui, tá vendo? Olha. Fica certinho, ele fica lindo. Aí, você vai esconder essa pontinha entre os pontos. Agora, nós vamos voltar a continuar. Lembra que eu falei para vocês que vocês poderiam deixar pra gente continuar o trabalho ou cortar, né? Então, aqui, olha, tá vendo aquela carreirinha que eu emendei com ponto baixíssimo, né? E reservei pra gente trabalhar essa parte. Então, agora, eu vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1. Vou voltar no mesmo pontinho, 2. Certo? Olha aqui. Então, eu tenho um ponto alto, um aumento. Vou no próximo pontinho, um ponto alto. Certo? Agora, eu vou trabalhar o ponto puff. Levo a agulha, olha, de um lado para o outro no meu ponto alto. E vou laçar 1, 2, olha aqui, 2, novamente, 3, certo? Seguro, laço a minha linha e fecho de uma só vez. Fechei as 3 de uma vez, concluí, certo? Volto novamente lá na minha base e vou laçar o próximo pontinho, olha, um ponto alto. No próximo, um aumento, 1. Volto no mesmo pontinho de base, 2. E no próximo, um ponto alto. E agora, novamente, eu vou trabalhar um ponto puff. Olha, pego meu pontinho, passo a agulha de um lado para o outro, certo? E vou trabalhar 3 laçadinhos, olha, sem tirar da agulha. 1, 2, 3. Olha aqui. Agora, eu laço a linha, tiro de uma só vez. Tirei, olha, fiquei com 2 argolinhas. Fecho. Volto novamente na minha base e vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um aumento, 1. Volto no mesmo pontinho de base. Volto no mesmo pontinho de base, 2 pontos altos, olha. No próximo, um ponto alto. E no próximo, nós vamos trabalhar um ponto puff. Então, a gente vai fazer todo o contorno, olha, gente. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um ponto puff. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um ponto puff. No próximo, um ponto alto, um aumento, um ponto puff. Lembrando que o aumento são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. Então, entre um ponto puff e outro, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um ponto puff. Volto na minha base novamente, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto e no próximo um ponto puff. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, viu, gente? Lembrando que o ponto puff, olha aqui, certo? Eu passo minha agulha, olha, por baixo dele. Viro de ladinho e tiro, olha, 1. Volto no mesmo pontinho, 2.
3 laçadinhas. Fiz 3 laçadinhas, tiro as 3 de uma só vez, fecho, né? E volto na minha base e continuo. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um ponto puff. E vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo, gente? Então, a gente vai fazendo todo o contorno, né? Com a mesma sequência de repetições. Olha, um ponto puff, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um ponto puff. Chegamos no último pontinho, a gente vai lá nas 3 correntinhas iniciais. Conta 1, 2, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, vou no próximo, 3. No quarto pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo espacinho de base, 2. Então, nós temos, olha, 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. 1, 2, 3, um aumento. Agora, nós vamos trabalhar ponto puff sobre ponto puff. Olha, tá vendo? O nosso ponto puff tá aqui. Eu levo a agulha de um lado para o outro nele, olha aqui. Tá vendo? Ó. E vou subir com 3 argolinhas. Faço uma, volto no mesmo espacinho, 2, volto no mesmo espacinho, 3. Olha aqui. Seguro as 3 na agulha. Laço a linha, fecho as 3 de uma só vez. Olha, tô com 2 argolinhas na agulha. Fechei. Volto lá na minha base e continuo, olha. Vou trabalhar 3 pontos altos e no último pontinho, um aumento. Então, olha aqui, trabalhamos, olha, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. No último pontinho, entre um puff e outro, um aumento. Cheguei em cima do meu ponto puff. Novamente, eu vou sobrepor ponto sobre ponto. Olha, laço de um lado para o outro, tá vendo? E faço 3 argolinhas, olha. Dou 3 puxadinhas. 1, laço, puxo, seguro, laço, puxo e seguro. Olha, então, eu tenho 3 argolas na minha agulha, tá vendo? Então, eu dei 3 puxadinhas. Eu fecho de uma só vez as 3 puxadinhas, olha. Tenho 2 argolinhas na agulha. Agora, eu fecho. Olha aqui. Tá vendo, gente? Como ele fica? Olha que lindo. Volto novamente na minha base e vou trabalhar 3 pontos altos, no último, um aumento. Então, olha aqui, trabalhamos 3 pontos altos, o aumento, agora, novamente, o ponto puff, olha. Você leva a agulha, tá vendo, olha? Ó, passa por baixo dele. Se vira aqui de ladinho, ó, fica melhor para você fazer, olha. Dou uma laçadinha, olha. 2, 3. Tá vendo? E seguro na agulha, as 3 laçadas. Laço a linha, fecho elas de uma só vez, com 2 argolinhas, fecho as 2 e volto na base. E assim, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 3 pontos altos, um aumento, um ponto puff. 3 pontos altos, um aumento, um ponto puff. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. A gente vai fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo? Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá nas 3 correntinhas, conta 1, 2, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo, certo? Olha aqui. Agora, nós vamos subir com 3 correntinhas. Nessa carreirinha, gente, não vai ter aumento. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, na carreira anterior, nós temos 5 pontos. Nós vamos trabalhar 5 pontos altos, um ponto puff. 5 pontos altos, um ponto puff. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, um ponto puff. Ponto sobre ponto, um ponto puff. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, trabalhamos, olha, 5 pontos altos, um ponto puff. Agora, você vai vir do outro lado e vai trabalhar ponto sobre ponto. Novamente, olha, 1, 2, 3, tá vendo? 4, 5.
Chegou no ponto puff, certo? Ponto sobre ponto, olha. Então, você vai vir, olha, 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições sem aumento, tá, gente? Então, em cima de cada ponto alto, ponto sobre ponto puff, ponto sobre ponto puff. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, vamos lá no primeiro pontinho inicial, 1, 2, 3, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas e novamente vamos fazer uma carreira igual a esta que nós trabalhamos. 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, igualzinho, a mesma sequência de repetições, tá vendo? A gente veio com 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff. Nós vamos repetir mais uma carreirinha igual a essa, tá, gente? Ponto sobre ponto e ponto puff. Então, olha aí, 5 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar um ponto puff. Então, olha aqui, nós vamos trabalhar 2 carreiras iguais, tá? Sem aumentos, tá? Olha, 5... Olha, a gente trabalhou 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff. Agora, a mesma coisa, 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora no nosso último ponto puff. Olha, vai lá nas 3 correntinhas novamente, olha, 1, 2, 3... Laça, fecha com ponto baixíssimo. Você vai subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, você vai trabalhar 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e no último pontinho, um aumento. Então, olha aqui, trabalhamos 3 pontos altos, no último, um aumento. Agora, nós vamos trabalhar ponto puff sobre ponto puff. Então, olha aqui, trabalhamos 4 pontos altos, um aumento, um ponto puff. Novamente, nós vamos trabalhar 4 pontos altos e no último, um aumento. Então, essa carreirinha, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, 4 pontos altos, no último pontinho, um aumento. Ponto puff sobre ponto puff, olha aqui. Foi no próximo espacinho, olha. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, um aumento. Em cima de cada ponto puff, você vai sobrepor um ponto puff. Então, entre um ponto puff e outro, você vai trabalhar 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, certo? E ponto puff sobre ponto puff. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora no nosso último pontinho, olha. Então, a gente vem nas 3 correntinhas, fecha. Fechou com ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar somente pontos altos. Nessa carreirinha não tem ponto puff. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Em cima do ponto puff, na cabecinha, um ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha, ponto alto, 6 pontos altos, tá vendo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, certo? E em cima do ponto puff, um ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Somente pontos altos, ponto sobre ponto, fazendo todo o contorno. Chegamos no nosso último pontinho, vai lá no primeiro pontinho inicial, né, nas 3 correntinhas, laça, terceira, fecha com ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3, faz a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto por 6 vezes, olha. Nós vamos trabalhar agora 6 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Nós vamos trabalhar 6 pontos altos, gente, eu já ia esquecendo, nessa carreirinha, é laçando apenas uma argolinha, olha, uma, certo? E assim, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, laçando apenas uma argolinha, olha. Você reserva a que está de frente para você e laça a que está no verso, tá, gente? Olha, em cima do nosso cordão de pontos altos, temos um cordão de correntinhas. Você vai laçar apenas uma argolinha, por 6 vezes. Então, olha aqui, olha, trabalhamos 6 pontos altos, um dentro de cada argolinha. No 7º pontinho, nós vamos sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho,
2, não se esquecendo de laçar apenas uma argolinha. Agora, vamos trabalhar novamente 6 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 6 pontos altos novamente, no 7º, um aumento. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições nessa carreirinha, olha. 6 pontos altos, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, um aumento. São 2 pontos altos, o mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, laçando apenas uma argolinha. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial e fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai fazer uma correntinha e não vai cortar, vai reservar, porque agora a gente vai vir repetindo novamente a mesma coisa que a gente fez aqui no meinho, tá, gente? Então, tá pronta a primeira etapa do nosso trabalho, ó. Trabalhamos 5 carreirinhas de ponto puff, depois trabalhamos ponto sobre ponto sem aumento, e nessa carreirinha a gente trabalhou 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos, um aumento. Está pronta a primeira etapa do nosso trabalho. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Então, a gente trabalhou o meio, trabalhamos essa etapa em relevo, agora nós trabalhamos a primeira etapa e paramos aqui, porque aqui a gente vai repetir a mesma coisa, até mesmo a mesma quantidade de pontos que a gente vai pular, é a mesma coisinha, a mesma sequência. Pula 3 pontos, pega no quarto, pula 3 pontos, pega no quarto, a mesma coisa. Está pronta a primeira etapa do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.